TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta a sessão da SDI 2 do ano judiciário de 2015. Cumprimento os eminentes ministros e ministras que a compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, a doutora Vera Regina Della Posa Reis, subprocuradora-geral do Trabalho, aos senhores e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Antes de franquear a palavra aos eminentes colegas, gostaria de registrar com vívido júbilo a chegada para compor a SDI 2, Sua Excelência Maria Helena, Sua Excelência Ministra Maria Helena Malme. Em boa hora, Sua Excelência vem compor a SDI 2, emprestando os seus conhecimentos jurídicos para o engrandecimento desta subseção e do Tribunal Superior do Trabalho. Tenho conhecimento da sua carreira no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é um celeiro de juristas, e Vossa Excelência não foge à regra, e verá que a SDI 2 ela é uma subseção que observa bastante a jurisprudência e não tem, assim, aquele movimento pendular que tão estrago faz ao jurisdicionado. Externo em meu nome, em nome dos colegas, os votos de boas-vindas e a certeza do sucesso de Vossa Excelência agora como titular da SDI 2. E também com o mesmo júbilo registro o retorno do meu grande amigo e eminente ministro Vieira de Mello Filho, e de todos conhecidos, inteligência ímpar, cultura inigualável, amizade ímpar, um companheiro de primeira, a quem admiro e tenho profunda amizade. Já esteve aqui e demonstrou a que veio. Retorna com a certeza mais do que absoluta de que virá também engrandecer a SDI 2. Seja muito bem-vindo, em especial os votos de boas-vindas do seu amigo e admirador. Então, vamos ao pregão, observando-se as preferências. Relator excelentíssimo, senhor Nito Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 21.336, dígito 73 de 2013, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Marcelo Rossi Pena. Com a palavra, Sua Excelência, o doutor ministro Douglas Rodrigues. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, cuida-se aqui de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido em mandado de segurança. O feito é originário da Egrégia 4ª Região. Eu estou detectando, senhor presidente, senhores ministros, a existência de vício na representação processual do impetrante. E, por isso, a despeito de o recurso ter sido interposto pelo terceiro interessado, pelo litisconsorte passivo interessado, eu estou votando no sentido de denegar a segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Aplico aqui o inteiro teor da OJ 151 desta SBDI 2. É esta, em síntese, senhor presidente, a solução que preconizo para o caso. Doutor Vitor Somano, pretende fazer uso da palavra?
Não, senhor presidente. Pois não. Pelo Banco Santander e o mandado de segurança está sendo extinto. Perfeito. Creio que depreendi exatamente isso, a extinção do mandado de segurança. Então, apenas o registro. Muito obrigado. Algum destaque no voto proferido por Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 12.183, dígito 15 de 2010, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Carlos Eduardo Arroio. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o processo é oriundo do 15º Regional, que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo Banco Santander em face de Carlos Eduardo Arroio, buscando a desconstituição dos recursos ordinários e sucessivos embargos de declaração nos autos de reclamação trabalhista oriunda da 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto. Eu conheço do recurso, há uma preliminar de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional que eu afasto nos termos do artigo 515, parágrafo 1º do CPC. No mérito, são duas questões que se colocam. A primeira, a segunda parte, a violação de preceitos de lei pelo fluxo de procedimento sumaríssimo sem que houvesse condições para tanto. Em resumo bastante apertado, a Corte de Origem sustenta que não houve impugnação ao valor da causa que justificaria a submissão do feito ao rito sumaríssimo e, por isso, quanto ao aspecto, eu nego o provimento ao recurso. A parte aponta ainda diversas violações a preceitos da Constituição e a preceitos de lei, contrariedade a enunciados e súmulas, e evoca também OJs. No caso dos autos, o que ocorre é que o regional, ao fundamento da isonomia, determinou que a complementação de aposentadoria do trabalhador fossem aplicadas as mesmas normas praticadas pelo Banesprev àqueles trabalhadores que fizeram opção pelo Plano 75. Há uma longa fundamentação, eu aqui afasto, em grande parte, as violações apontadas. Também não há erro de fato, na medida em que todos os aspectos manejados pela parte foram objeto de manifestação pela Corte de Origem. Ocorre que, em relação ao artigo 5º, 36 da Constituição Federal, no que diz respeito ao ato jurídico perfeito, houve manifestação a respeito da matéria nas decisões apontadas como rescindendas, e a matéria, o tema, já é de largo conhecimento desta Corte. A SDI1 tem reiteradamente afastado a possibilidade de se considerar, de se estender àqueles trabalhadores que não fizeram opção pelo plano pré-75 dos índices relativos ao IGPI aplicados àqueles que o fizeram. E essas decisões têm apoio na súmula 51, item 2 desta Corte, também mantida na sua compreensão mais larga pela SDI1. Aqui eu cito, em relação ao tema precedentes da SDI1, da lavra dos eminentes ministros Brito Pereira, de turma do ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, na 8ª turma, ainda na SDI1, ministro Augusto César Leite de Carvalho, ministro Dalazen, ministro Renato Lacerda Paiva, ministro Vieira de Mello na 1ª turma, e ministro Horácio, ainda quando compunha a 3ª turma. Por isso, senhor presidente, indo direto ao resultado, a proposta segue no sentido de conhecer do recurso ordinário e dar provimento parcial para julgar procedente a ação rescisória contra a indicação de ofensa ao artigo 5º, 36 da Constituição Federal, desconstituindo parcialmente o acórdão proferido pelo Egrégio TRT da 15ª Região nos autos do processo X em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, com relação ao tópico, objeto do recurso ordinário do então reclamante, intitulado Diferenças de Complementação de Aposentadoria. E, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido, ainda propor que se defira a medida cautelatória requerida para fim de suspender a execução em curso,
custas da reclamação trabalhista pelo reclamante, já recolhidas. Em face da procedência parcial da ação rescisória, custas na ação rescisória pelo réu, no importe de R$100, calculadas sobre R$5.000, valor atribuído à causa, ficando o autor autorizado a pleitear na Receita Federal a importância que recolheu. Em razão da sucumbência recíproca, na ação rescisória, os honorários advocatícios de sucumbência serão partilhados no modo do artigo 21 do CPC, em partes iguais e fixados em 15% do valor corrigido da causa. Quando trânsito em julgado, restitui-se o valor do depósito prévio ao autor. É a proposta. Pois não, muito obrigado, ministro Alberto Bresciani. Doutor Vitor Russomano. Pelo recorrente, senhor presidente, apenas o registro e requerendo que depreendi que a cautelar também teria sido mantida, julgada procedente. o efeito eu requeriria, suspensivo. se já não o tiver sido, que fosse comunicado com urgência à vara de origem. Seria bom. Já. E registrada a presença do ilustre advogado doutor Vitor Russomano Júnior, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, solicita a comunicação social que divulgue o voto de Sua Excelência. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 219, dígito 69 de 2013, em que são partes Companhia de Bebida das Américas, Ambev, e Gilberto Alves de Andrade. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Extinção do feito suscitada de ofício, irregularidade de representação do impetrante, ausência de procuração em nome da subscritora da petição inicial do mandado de segurança. Verifica-se que não consta dos autos do processo judicial eletrônico instrumento de mandato em nome da subscritora da petição inicial do mandado de segurança. A irregularidade de representação processual detectada impõe o reconhecimento da ausência de pressuposto de constrição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, meu voto é no sentido de julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 2674 do Código de Processo Civil, custas pelo impetrante em reversão no importe de R$20, calculada sobre o valor dado à causa, e de cujo pagamento fica dispensado nos termos do artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Senhor presidente, eu recebi ontem, no final do dia, memoriais, e apreciei uma petição inicial, uma petição com vários documentos que foram juntados no período das minhas férias, mas o tempo ontem foi suficiente para apreciação. E esses documentos, eles não têm o condão de alterar o que foi decidido. Perfeito. Eu, portanto, esse é o meu voto e eu coloco e a senhora para Vossa incorpora Excelência. essa... Sim. Incorpora no voto. Doutor Vitor Russomano. Senhor presidente, o voto é favorável à parte que represento. Sim, tem apenas razão. o registro. Salve. Desculpe. Doutor, pretende fazer uso da palavra? Gostaria somente, senhor presidente, senhor ministro, senhora relatora, somente para constar a presença do advogado. Muito obrigado. Registrada a presença dos ilustres advogados doutor Vitor Russomano Júnior, doutor Otoniel Furtado Gueiros Neto, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto da eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 21.640, dígito 72 de 2013, em que são partes Iara Josiane Pinto dos Santos, André dos Santos e Ambev S.A. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Douglas Alencar Rodrigues. Pois não, senhor presidente. Cuida-se aqui, uma vez mais, de recurso ordinário aviado contra acórdão proferido em mandado de segurança, que foi originariamente examinado pelo Egrégio 4º Regional. A discussão posta no caso concreto diz respeito ao cabimento do mandado de segurança para impugnar decisão que impôs restrição à circulação de veículo automotor de propriedade de pessoa que não integrou a relação jurídica processual executiva. E como decidiu a Corte Regional,
A meu juízo, de forma acertada, a via do mandado de segurança não se revela idônea para essa finalidade, haja vista a existência dos embargos de terceiro, em cujo processamento, inclusive, é possível a adoção das tutelas de urgência previstas pela própria ordem jurídica. E, por isso, meu voto é no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento. Os embargos terceiro, porque aí está havendo um esbulho, ele tem efeito suspensivo da execução. Doutor Vitor Russomano Júnior. Pelo recorrido, senhor presidente. Mais uma vez, apenas... Desculpe, eu ainda estou registrada a presença do doutor Vitor Russomano Júnior. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 8.909, dígito 65 de 2010, em que são partes Vinícius Araújo de Magalhães e Itaú Unibanco S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão do TRT da 7ª Região, em que julgada improcedente a pretensão desconstitutiva em relação à alegação de violação literal dos artigos 9º e 224, parágrafo 2º da CLT, eu concluo, senhor presidente, que apenas com o reexame de fatos e provas da reclamação trabalhista seria possível acolher as alegações do autor de que não exercia função de direção, chefia ou fiscalização e de ausência de veracidade dos cartões de ponto apresentadas pelo empregador, procedimento infenso a teor da súmula 410 do TST. No que tange à alegação de prova falsa, restou delineado na decisão rescindenda que as provas produzidas na ação matriz não tiveram condão de infirmar os cartões de ponto apresentados pelo empregador. Não demonstrada na presente ação rescisória a falsidade dos respectivos cartões de ponto, não prospera a pretensão desconstitutiva calcada no inciso 6º do artigo 485 do CPC. Daí porque, senhor presidente, o voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. O voto é favorável ao recorrido, cujo constituinte é o doutor advogado Vitor Russomano Júnior, cujo registro fica assentado. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 3.311, dígito 64 de 2011, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Horácio da Silva Neto. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator Alberto Bresciani. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário diante de decisão pela qual se concedeu a segurança pretendida, denegou, aliás, a segurança combatida pela parte. O mandado de segurança se volta contra a antecipação da tutela, e pela qual se determinou a manutenção de plano de saúde. Friso que não houve determinação de restabelecimento de relação de emprego, apenas a manutenção do plano de saúde. A parte sustenta que o trabalhador teria sido dispensado por justa causa, o que, em princípio, lhe traria direito líquido e certo de não ser compelido à manutenção do plano de saúde. Ocorre que os autos revelam que houve o deferimento de auxílio-doença, inclusive restabelecido pelo Tribunal de Justiça, e auxílio acidentário, assim concedido pela Previdência Social. Em síntese, o contrato se encontra suspenso. Trago à memória a diretriz da súmula 440 desta Corte, no que diz respeito à manutenção de plano de saúde ou assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, e, em se tratando de juízo relativo, pertinente à concessão de tutela antecipada, a proposta segue no sentido de se negar provimento ao recurso ordinário. Perfeito. A matéria é conhecida,
A questão da justa causa será objeto de apuração. Indago o Dr. Vitor Russomano Júnior se tem interesse em sustentar. Não, senhor presidente. Em razão da circunstância anotada, com correção absoluta por Vossa Excelência, jurisprudência fixada. Apenas o registro. Registrada a presença do ilustre advogado Dr. Vitor Russomano Júnior, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente ministro Alberto Bresciani. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 208, dígito 25 de 2012, em que são partes Odílio Fagundes de Oliveira e São Martinho S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, aqui é um recurso ordinário interposto pelo autor à decisão que julgou improcedente o pedido de corte rescisório. No mérito, senhor presidente, vem por violação de lei, diferenças salariais e equiparação salarial. O recorrente insiste na procedência do pedido de corte rescisório por violação apenas de preceitos de lei infraconstitucional. Ao ser proferida a decisão rescindenda, em 8 de setembro de 2003, a matéria relativa ao enquadramento de trabalhador de empresa agroindustrial era de interpretação controvertida em nossos tribunais, somente sendo pacificada com a inclusão da OJ 419 da SDI 1 ocorrida em junho de 2012. Aqui, senhor presidente, eu estou aplicando a súmula 83 do TST e estou negando o provimento ao recurso. No mérito, senhor presidente, erro de fato, o recorrente insiste ainda no corte rescisório pelo critério de erro de fato, ao fundamento de que os documentos da causa demonstram tratar-se a empregadora de empresa com atividade ligada à agricultura e que o labor se dava em área rural. No entanto, o efetivo enquadramento do trabalhador de empresa agroindustrial foi exatamente a controvérsia instalada nos autos de origem e sobre a qual houve pronunciamento explícito na decisão rescindenda, resultante na conclusão do julgador após o exame das provas, no sentido de que o reclamante executava funções típicas de trabalhador urbano, o que afasta a configuração do erro de fato como hipótese de rescindibilidade da decisão judicial transitada em julgado. Aqui, senhor presidente, a incidência da súmula 136 da SDI 2. Daí porque eu estou negando provimento ao recurso quanto este tema. E o voto, senhor presidente, vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Perfeito. Doutor Jorge Amarante, pretende fazer uso da palavra pelo recorrente? Gostaria sim, presidente, com a apuração dos autos. Pelo tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, egrégia corte, a questão ela é um pouco além. Realmente, a ação rescisória é baseada com violação de dispositivo geral de lei, mas especialmente com erro de fato, e o erro de fato é inequívoco no caso. Com todo respeito ao eminente voto do relator, mas foi ignorado nas instâncias ACOR, por mais que embargado de declaração, que o estatuto da empresa, inclusive, tinha atividade específica como agropastoril, o que foi, inclusive, reiterado na procuração de folha 58 e na carta de preposição de folha 59. Ou seja, a própria documentação da empresa mostrava que sua atividade preponderante era agropastoril. Primeiro ponto. Segundo, o laudo pericial. O laudo pericial traz o reclamante inicialmente exercer atividades. O reclamante exercer inicialmente atividade laborativa relativa à função de trabalhador rural, na dependência da empresa reclamada, ou seja, carpas, corte de cana, etc. O mesmo ocorreu no período de 1/12 de 86 a 6/11 de 87. Concluindo, o reclamante exercer atividades laborativas na função de lubrificador, tendo como locais de trabalho caminhão comboio, no período de 27 de 86, e posto de abastecimento, no período de 11/4 de 88 a 7/2 de 2000. Esse posto de abastecimento é aquele posto de abastecimento que fica na área industrial, para trator. Lubrificador, para lubrificar tratores, é dentro da área rural. Simplesmente tiraram ele do corte de cana e fizeram ele para uma outra atividade. Mas é eminentemente rural a atividade que ele fez desde o início. Ele foi cortador de cana.
colocado no laudo pericial, inclusive laudo pericial esse, constante as folhas 435/436. Então, ao nosso ver, há erro de fato. A empresa é eminentemente, e na época havia sim a divergência, se analisava a atividade do empregador, e ele analisou apenas a final, o Tribunal ACOP, apenas a final. Infelizmente, via recurso de revista, não se pode avaliar fatos e provas, então não se teve como redebater esta matéria, por isso, transitado em julgado, se entrou com a rescisória, mas se tentou na origem, em base de declaração, se tentou até a negativa de prestação jurisdicional, mas é muito complicado. Então, a rescisória era a melhor coisa para poder trazer isso de volta à tona e mostrar o erro de fato que está ocorrendo no caso, a injustiça com esse trabalhador, que cortou cana e, ao final, para concluir, o passaram para lubrificar na área de campo, onde é a sede da empresa, cujo estatuto é agroindustrial, e que depois ficou consolidada na jurisprudência que a atividade do empregado, a última, inclusive, que foi, no caso, que levou ao seu enquadramento, não era o relevante, e sim a atividade preponderante da empresa, que é eminentemente agroindustrial, com sede em área rural. Esse cidadão trabalhou no campo, ele morava no campo, morava lá onde ele trabalhava, cortou cana, e porque no período final foi colocado para fazer lubrificação, vai perder a prescrição de todo o outro período anterior, por causa da emenda constitucional que foi aplicado esse enquadramento. Então, ao nosso ver, primeiramente, há erro de fato claro, passível da rescisão do acórdão. E, por causa deste erro de fato, por sua vez, tem violação a dispositivo literal de lei, que é as normas que levaram à formação da OJ 419 da STI. Então, com a data máxima vênia, acho que prolongar a atividade, acho que aqui já está mais classificado. Sabemos que a atividade da empresa é o especial, que é o essencial, inclusive. E ainda que fosse do empregado, no caso dele, ele trabalhou como cortador de cana. Depois foi passar para o lubrificador na área rural para pegar para trator, e depois para abastecer trator. E simplesmente é considerado como urbano e perde todos os direitos antecedentes. Data máxima vênia, além de uma injustiça, creio eu, está havendo, claro, erro de fato. E a razão pela qual pedimos data máxima vênia ao relator para pedir que seja julgado, seja conhecido e provido o recurso ordinário. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jorge. Ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, o exame da pretensão desconstitutiva, ela está adstrita, não é? Está limitada aos parâmetros do CPC, sendo inequívoco que não se considera erro de fato eventual erro de julgamento pelo magistrado no exame das provas produzidas na reclamação trabalhista. Nesse sentido, o pedido efetivamente tropeça na OJ 136 da SDI 2. Por sua vez, a alegação de violação esbarra no item 2 da súmula 83 do TST, pois controvertida a matéria à época do julgamento. Então, senhor presidente, senhores ministros, pedindo vênia ao ilustre advogado, eu estou mantendo o voto. Se me permitirem os colegas, a ação rescisória não se presta a corrigir injustiças. Possivelmente ela tenha sido feita. Houve pronunciamento judicial, debate judicial, e o máximo que se extrai, que se poderia extrair, é erro de julgamento, que não é reparável sabidamente em sede rescisória. Indago dos colegas se algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira, com os agradecimentos da presidência ao doutor Jorge Amarante. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 431, dígito 04 de 2013, em que são partes espólio de Glaudiair Geraldo de Melo, Fundação CESP e Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto, em face do acórdão do TRT da 2ª Região, em que é julgado improcedente o pedido de corte rescisório. Aqui, senhor presidente, constata-se que as cópias da decisão rescindenda e da certidão de seu trânsito em julgado foram apresentadas sem a devida autenticação, não havendo, inclusive, declaração de autenticidade firmada pelo advogado dos autores,
a despeito da presente ação ter sido ajuizada já na vigência da Lei 11.925, de 2009, que alterou a dicção do artigo 830 da CLT. O caso, senhor presidente e senhores ministros, atrai a incidência do óbice da orientação jurisprudencial 84 da SDI 2. Daí, senhor presidente, o voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e extinguir o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, 4º do CPC. Doutora Maria Cristina, pretende fazer uso da palavra? Vou requerer apenas o registro com procuração, excelência. Muito obrigado. Registrada a presença da ilustre advogada doutora Maria Cristina da Costa Fonseca, com procuração. Indago dos colegas se há algum destaque no voto. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Retorno de vista em mesa, concedido ao excelentíssimo ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 5.843, dígito 50 de 2013, em que são partes Roberto Bosch, LTDA, e Christian Campelo Barbosa. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Pois não, senhor presidente. Aqui, recurso ordinário contra acórdão proferido em mandado de segurança, no qual o egrégio 15º Regional deferiu a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela, ordenando a reintegração do trabalhador em razão da estabilidade motivada por situação de doença profissional. Ocorre que, em pesquisa ao site do Tribunal de Campinas, observei que já houve a prolação de sentença nos autos da ação matriz. Daí porque meu voto é no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, na linha do item 3 da súmula 414 desta Corte. Perfeito. Doutor Vitor Russomano. Senhor presidente, sentença proferida em dezembro próximo passado, razão pela qual apenas o registro de ambos os advogados. Pois não, muito obrigado. Registrada a presença dos ilustres advogados, doutor Vitor Russomano Júnior e doutor Eduardo Henrique Marques Soares, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 25, dígito 35 de 2014, em que são partes José Veloso dos Santos e outros, Fundação Chesf, Assistência de Seguridade Social e Companhia Hidroelétrica de São Francisco. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o processo é oriundo da 6ª Região. A matéria de fundo é bastante conhecida da Corte, a incidência do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.880/94, a complementação de aposentadoria devida nos meses de julho e agosto de 94, prevalência de IGPM ou IGP2. A proposta segue no sentido de negar provimento, conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Pois não. Doutor Otoniel Furtado, o voto é favorável ao seu constituinte. Consignar a presença de Vossa Excelência com procuração nos autos. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente ministro Alberto Bresciani, consignada a presença do doutor Otoniel Furtado Gueiros Neto. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 860, dígito 80 de 2012, em que são partes Alain Fernandes do Nascimento e Banco Safra S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, processo oriundo da 10ª Região, ação rescisória que se volta contra acórdão proferido em sede de agravo de petição. A parte autora da rescisória sustenta desconformidade entre os cálculos e os limites da coisa julgada. Ocorre que, para fundamentar sua pretensão, traz à luz violação do artigo 225 da CLT, obviamente impróprio a sua pretensão. Por isso, a proposta no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Perfeito. O voto é favorável ao recorrido, constituído o seu procurador, doutor Leonardo Santana Caldas. Registro a presença, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO
1.325, dígito 25, de 2013, em que são partes Ministério Público do Trabalho, da 2ª Região, e Arthur Tecido S.A., Casas Pernambucanas. Com a palavra, Sua Excelência, a ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, em hipótese em que se observa a ausência de interesse jurídico a ser tutelado, diante da ocorrência dos termos da súmula 414, item 3 do Tribunal Superior do Trabalho. O meu voto é no sentido de conhecer do recurso e julgar extinto o processo sem a resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, a teor do artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil. Perfeito. Doutora Priscila, o voto é pela extinção. Tem interesse em sustentar? Somente o registro da presença, senhor presidente. Pois não, com procuração nos autos. Com procuração nos autos. Registrada a presença da ilustre advogada doutora Priscila Lawande Rodrigues. Indago dos colegas. Senhora presidente. A manifestação do Ministério Público nos autos, Excelência, razão pela qual não teria grande utilidade, né, nesse momento, mais alguma intervenção no mesmo sentido. Eu só me reporto às razões e pretensões do Ministério Público nos autos. Pois não. Após a manifestação da ilustre subprocuradora-geral, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da eminente relatora, ministra Adelaide Miranda, consignada a presença da ilustre advogada doutora Priscila Lawande Rodrigues. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 64, dígito 32, de 2014, em que são partes Antônio José da Silva e outros, FACHESF e CHESF. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Ainda processo semelhante aos julgados anteriormente, incidência do IGPM ou IGP2, artigo 38, parágrafo único da Lei 8.880, proposta no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Consignada a presença do doutor Otoniel Furtado Gueiros Neto, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente ministro Alberto Bresciani. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 118, dígito 95, de 2014, em que são partes espólio de Natanael Estevão Pereira e outros, e CHESF e FACHESF. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, ao que parece. Senhor presidente, este caso e os 3 subsequentes são idênticos ao que acaba de ser julgado. Vossa Excelência entendeu bem proclamar fazer o pregão de todos eles, que são os mesmos. Então, 22, 23, 24 e 25, são todos da relatoria do ministro. Pode fazer o pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 123, dígito 20 de 2014, processo RO 476, dígito 94 de 2013, e o processo RO 479, dígito 49 de 2013. É só da Fundação CHESF Assistência, em que o relator é o ministro Douglas Alencar Rodrigues, que a decisão é a mesma, como já proferida. Registro a presença do doutor Otoniel Furtado Gueiros Neto, e a unanimidade, a decisão é nos termos do voto, Sua Excelência, o eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente, senhor ministro. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 24.016, dígito 39 de 2014. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, o caso estava na lista de preferências. Eu, inclusive, iria cumprimentar o advogado que nos ofereceu um memorial claro, sucinto, objetivo, bem escrito, mas parece que Sua Excelência desistiu da sustentação. A matéria de fundo debatida é realmente interessante. Cuida-se aqui de saber se é cabível um mandado de segurança para discutir a adequação, a legalidade, a proporcionalidade do ato judicial
que arbitra valor à condenação e, consequentemente, fixa as custas processuais. Eu até considero, senhor presidente, que essa matéria poderia ser objeto de discussão no próprio recurso ordinário, mas, no caso concreto, impetrou-se o mandado de segurança para obter a redução do valor da condenação de 10 milhões para 1 milhão e, por consequência, de 200 mil de custos para 20 mil reais. Embora a liminar tenha sido deferida no âmbito do regional, a parte, ora impetrante e recorrente, recolheu 200 mil reais. Posteriormente, o tribunal, julgando o mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução do mérito pela própria ausência de interesse, já que se recolheu o valor inicialmente arbitrado, o que faria ausente o interesse, a necessidade da impetração. Perfeito. De qualquer forma, observou ainda o regional que os recursos ordinários foram julgados e aquela corte pronunciou a incompetência material da Justiça do Trabalho. A meu juízo, em razão desse cenário, não há mais possibilidade de trânsito do presente mandado de segurança. O ato judicial que se pretende discutir não mais subsiste no mundo jurídico. Daí porque o meu voto é no sentido de denegar a segurança por perda superveniente do interesse de agir. Esse é o voto. Pois não. Senhor presidente, senhores ministros, ministro relator, já conversamos rapidamente há poucos minutos. Esse processo aqui eu vou requerer a Vossa Excelência vistas para mim até a próxima sessão, que estarei na próxima sessão, que é do dia 10. Eu quero examinar. O processo ele é bastante, ele tem essas circunstâncias todas. Estou buscando verificar aqui nas peças, mas não consegui localizar, confesso, não consegui localizar totalmente todas que têm interesse para manifestação. Com relação a esta questão de deslocamento da competência para a Justiça Federal, até porque esse processo é uma ação civil pública intentada conjuntamente pelo Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal. E se verifica nos autos também irregularidade, nulidade, provavelmente, por isso que eu quero examinar antes de me manifestar efetivamente sobre isso, quanto às intimações do Ministério Público. Não foi intimado da decisão regional, do RO, só o Ministério Público Federal. Não houve depois um despacho da presidência dizendo que não abria oportunidade à parte, aos autores, que são, no caso, os dois ramos do Ministério Público, para ofertarem contra-razões, porque não haviam indicado litisconsortes necessários, o que também me preocupou. E mais ainda, agora aqui, o processo tem essa natureza e não houve nenhum encaminhamento ao Ministério Público. Eu pediria, então, a Vossa Excelência, eu vou requerer vistas regimentais até a sessão seguinte, que eu vou acompanhar, e nessa eu me manifestarei, porque tem essas questões todas. Então, o ministro Douglas estava me comentando, ele tem razão no sentido de que o que está subsumido aqui, a competência do TST, resta só com relação a isto. Só que eu tenho que fazer uma leitura, eu, Ministério Público, tenho que fazer uma leitura mais inteira do processo, até para verificar se essa questão de não intervenção, de não intimação, tem alguma consequência nesta fase. Então, eu pediria a Vossa Excelência que me permitisse a vista até a próxima sessão. Ministro Douglas. Senhor presidente, apenas esqueci de acrescentar que a pretensão da empresa Usina Eldorado S.A. de reversão do valor que pagou a mais a título de custos, aliás, do valor total, já que a sentença, o processo foi todo anulado a partir da declaração da incompetência, deve-se fazer como propôs hoje, em julgamento paradigmático, o ministro Bresciani, perante a Receita Federal. Sim. E acrescentaria, em observação às considerações da ilustre procuradora, que o âmbito de cognição aqui do tribunal escapa de quaisquer vícios que tenham havido no trânsito da ação originária. O nosso limite de cognição aqui diz respeito única e exclusivamente à subsistência do interesse de agir da impetrante em razão da pronúncia superveniente da incompetência material da Justiça do Trabalho. É só isso. Eventuais vícios deveriam ser suscitados e devem ser suscitados nos autos da ação originária. Acho até que, se o Ministério Público se sente prejudicado pelo procedimento observado na comunicação dos atos processuais perante a instância ordinária, deve surgir lá perante a instância ordinária, e não aqui no TST, já que a nossa cognição ela é extremamente limitada. Pois não. Então, após a manifestação de Sua Excelência, a
subprocuradora-geral do Trabalho e do pronunciamento de Sua Excelência o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, os autos foram encaminhados à subprocuradora-geral do Trabalho, na pessoa da doutora Vera Regina Della Posa Reis, que trará parecer para a próxima sessão. Manifestará na própria... Ministro. Obrigada. Ministro Vieira de Mello. Já está definida a vista, não há dúvida. Eu só estou com uma pequena dúvida, porque o Ministério Público é recorrido e a cognição do mandado de segurança é limitada. Eu não vejo a utilidade, porque a segurança está denegada. Sim. E o Ministério Público é recorrido. Uhum. Aí vai em Pejos, vai voltar. O Ministério Público não vai, via da discussão desse mandado de segurança, superar vícios processuais relativos à ação principal, nem reverter a competência. Então, acho que permissa vênia absolutamente dilatória, seria despicienda. E atenção à Sua Excelência, então, fica para a próxima sessão. Não temos mais. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença de todos, de Sua Excelência a Subprocuradora-Geral, em especial de Sua Excelência a Ministra Maria Malm, de Sua Excelência o Ministro Vieira de Mello Filho, e peço que as notas das manifestações havidas no início da sessão sejam degravadas, encaminhadas para a correção e depois encaminhadas aos homenageados. Declaro encerrada a sessão.